Muito bom dia, pessoal. Ótima semana para vocês novamente. Com continuidade, então, ao nosso tema da aula de hoje, apropriação indébita. Estamos falando lá do artigo 168 do Código Penal, do Decreto-Lei 2848, de 1940. Importante relembrar que, no nosso primeiro bloco, nós estudamos as elementares pertinentes ao delito. Vamos relembrar lá brevemente. Vamos trazer na tela os termos legais, na ideia de apropriar-se alguém de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. De que tem a posse ou a detenção, nós estudamos detalhadamente as elementares, do tipo penal, e percebemos que quando se fala em grave ameaça, quando se fala em fraude, quando se fala em violência, nós não estamos diante do delito de apropriação indébita. Qual a proposta, então, desse nosso segundo bloco? O nosso segundo bloco ele vai se materializar no estudo lá do nosso parágrafo único, que eu mencionei para vocês que o legislador se equivocou, lá se consta parágrafo primeiro, mas nós sabemos que é o parágrafo único. Então, a nossa ideia desse segundo bloco é estudar detalhadamente as causas de aumento de pena previstas lá no parágrafo único do artigo 168, que trazem a ideia de uma maior, digamos, repugnância, uma ideia de um ato de maior, que em tese envolveria ali uma relação de maior confiança, um dever maior de cuidado em relação àquele que é o proprietário e àquele que é o possuidor da coisa e que acaba se apropriando dela. Não é demais lembrar que o bem jurídico aqui tutelado, eu falei no finalzinho do nosso primeiro bloco. Gostaria que vocês anotassem isso no caderninho. Lembrem sempre que a gente busca interpretar as disposições legais segundo o estudo da objetividade jurídica. Então, nós temos aí por objetividade jurídica o patrimônio, o direito ao patrimônio. E não por outra razão, em alguns casos, nós temos uma maior repugnância, nós temos um maior juízo de censura envolvendo aquele que é possuidor momentâneo da coisa, que é detentor momentâneo da coisa e resolve se apropriar dela. Trouxe a vocês, no final da nossa última aula, do nosso último bloco, a concepção do advogado, o exemplo do advogado que se apropria de valores recolhidos por determinada empresa a título de dano moral. Falei com vocês na última aula a respeito da ideia ou do juízo de censura que se faz em relação à ideia profissional envolvendo aí a apropriação indébita. Contudo, existem também exemplos no ordenamento jurídico brasileiro ou na realidade brasileira que nos causam espécie, que nos deixam assim abismados. Vou mencionar aqui o caso de membro do Poder Judiciário, que se nomeou depositário fiel de um dos bens ou de um dos carros do Eike Batista. Nós sabemos que houve ali um processo, existe ainda um processo muito delicado envolvendo a recuperação judicial ou, quiçá, a eventual responsabilidade penal desse empresário, que naquele momento em que os bens haviam sido ali bloqueados, um determinado membro do Poder Judiciário se nomeou depositário fiel do bem e começou a usufruir daquele veículo como se próprio fosse. Veja, o delito do artigo 168 admite o arrependimento posterior, é algo que nós temos que ter atenção. Mas o fato de o indivíduo, após ter apropriado-se da coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção, digamos, restituir a coisa, devolver a coisa, ou ainda nos bens que admitem substituição, arcar com o valor proveniente da coisa, isso por si só não exclui a incidência do crime, nós vamos ver isso daqui a pouco na jurisprudência. Mas antes da gente adentrar na jurisprudência, vamos ao estudo lá das causas de aumento de pena.
Hugo, eu esqueci. Por que é causa de aumento de pena? É causa de aumento de pena porque nós temos aqui a ideia de uma fração, doutores e doutoras, e, portanto, essa causa de aumento de pena, pela natureza que ocupa, vai reverberar lá na terceira fase da dosimetria da pena. Tranquilo até aí? Então, vamos entender. Eu disse aos doutores e doutoras que na ideia do parágrafo primeiro, a gente percebe que é parágrafo único, mas, né, vamos deixar aqui da forma como o legislador se equivocou. Na forma do parágrafo primeiro, a ideia é de um maior juízo de reprovação. Eu disse aos doutores e doutoras que das duas, uma, ou nós teríamos uma maior necessidade ou uma presunção de existência de uma maior confiança entre aquele que é possuidor ou detentor momentâneo e aquele que é o proprietário. Diz-se novamente que o bem jurídico tutelado é o direito de propriedade. Vamos lá. A pena é aumentada de 1/3 quando a gente recebe a coisa em depósito necessário. Hugo, o que é depósito necessário? Em relação ao depósito necessário, nós temos que entender isso como uma norma penal em branco a ser complementada lá pelo artigo 647 do Código Civil. Bem, muito embora lá no 647 do Código Civil tenhamos algumas hipóteses de depósito necessário, aqui para nós, em fins penais ou para fins penais, a doutrina ela é consolidada, a doutrina é majoritária, no sentido de que essa ideia de posse ou detenção momentânea, ela necessariamente está ligada a ato de calamidade ou a atos que, no mundo material alheio à coisa, coloquem essa coisa alheia móvel em um risco iminente que leva ao rigor de destinar a posse ou a detenção à terceira pessoa. Nesse caso, veja, o porquê que nós estamos diante da ideia de uma maior repugnância, da ideia de um juízo maior de censura. Nós estamos aqui diante de um juízo maior de censura pela ideia de risco. Vejamos, um determinado carro que está descoberto na rua, está anunciado uma tempestade, uma chuva muito forte de pedra, uma chuva muito forte de granizo. Nesse caso, quando nós temos ali a notícia dessa chuva, o dono, o proprietário desse automóvel, liga para um terceiro e pede a esse terceiro: poxa, entra lá na minha casa, pega a chave do carro com o meu filho, menor de idade que não sabe dirigir, e guarda esse carro para mim na sua garagem até eu voltar de viagem. Eu sei que você tem uma vaga. Então, perceba, por que do maior juízo de censura? O maior juízo de censura se dá porque a destinação dessa coisa a terceiro, a destinação dessa posse ou detenção a terceiro, se deu por um risco iminente no mundo material exterior envolto à coisa. Por isso, nós temos a ideia de um juízo maior de censura pelo estado calamitoso, pelo estado de risco. E, em regra, quando a gente diz ali em depósito necessário, nós estamos falando que existe uma relação de indispensabilidade, de conservação da coisa com a relação de posse ou detenção. Nós estamos falando que existe uma relação de indispensabilidade de proteção da coisa, de indispensabilidade, tá? De proteção da coisa, de manutenção da coisa de forma funcional em relação a essa posse ou detenção, ou seja, essa posse ou detenção se dá para a conservação da coisa. É daí que reside esse juízo maior de censura a ensejar a causa de aumento de pena, que reverbera onde? Lá na terceira fase da dosimetria da pena. É sempre importante, né, doutores, a gente relembrar aquela ideia de dosimetria da pena, primeira fase, segunda fase, terceira fase, critério trifásico, tá bem? Vamos voltar lá, então, para o estudo do nosso tipo penal. Vamos lá.
Quando se diz na qualidade de tutor, o que é tutor? Está aqui, ó, inciso 2º, na qualidade de tutor. Tutor é aquela pessoa nomeada para assumir a responsabilidade por um menor de idade. Então, quando se diz tutor, a ideia da tutoria é regulada pela incapacidade, lá no direito civil mesmo. Vou falar em direito penal, a gente fala de inimputabilidade, mas aqui eu não estou falando de um agente delitivo, eu estou falando daquele que está sob cuidados de terceiro. Então, é de uma incapacidade em relação à idade. Então, a tutoria é verificada pela nomeação de uma pessoa para responder e para cuidar de uma pessoa menor de idade. Perfeito? Vamos dar sequência lá. Na sequência, nós temos a ideia do curador. Se o tutor é aquele destinado a cuidar, a responder, a amparar os direitos do menor de idade, o curador, a figura da curatela, é relacionada à incapacidade derivada de deficiência mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, perceba, tanto lá na tutoria como na curatela, perceba que esse juízo de censura ele é demasiadamente conexo à ideia de se apropriar de coisa alheia móvel, justamente aquele que deveria zelar pelo maior interesse da criança e do adolescente, ou pelo melhor interesse da pessoa com desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Ponto. Daí se presume a incidência dessa causa de aumento de pena. Perfeito? Vamos na sequência. Quando a gente traz a ideia de síndico, Hugo, síndico é lá o síndico do prédio, como que funciona isso daí? Aqui você tem que entender o síndico como a pessoa nomeada lá para tratar da recuperação judicial da empresa ou da falência. O síndico, na forma do artigo 168, lá no parágrafo 1º, nós vimos que é o parágrafo único, ele está relacionado com a ideia do rito de falência e recuperação judicial. O síndico é nomeado pelo juiz dentro de um processo de falência ou dentro de um processo de recuperação, judicial. Vamos dar sequência novamente às disposições legais. Lá se tem liquidatário. O liquidatário ele foi extinto. É uma figura que não existe mais no ordenamento, então a gente não tem que se debruçar sobre ele. O inventariante. Inventariante é aquele que fica responsável pelo processo de inventário até a final resolução da partilha. Então, quando se entra com um processo de inventário para partilhar o bem do decujus, quer dizer, para partilhar o bem daquele que morreu, nós precisamos nomear o quê? Um inventariante. Esse inventariante, ora, quem deve, inclusive, zelar pela regularidade da partilha proveniente de processo de inventário é quem? O inventariante. Então, nós precisamos tratar isso, esse inventariante, que se apropria de coisa alheia móvel dentro da função de inventariante. Nós precisamos tratar isso com uma censura mais forte, indene de dúvidas que sim. Temos lá agora a figura do testamenteiro. O que é o testamenteiro? É aquele que se propõe, é aquele que é nomeado a fazer valer o ato de última vontade do falecimento, daquele que faleceu, no instrumento de quê? De testamento. Ora, aquele que é nomeado testamenteiro, ele tem uma relação muito mais responsável, de muito maior responsabilidade do que outra pessoa, sim ou não? Claro, por quê? Porque ele deve zelar, ele deve buscar fazer valer a última vontade entendida, ainda que o testamento tenha sido celebrado em momento anterior, mas lá no direito civil a gente aprende assim, vocês podem perguntar ao professor, que o testamento ele é o ato de última vontade do agente.
Então, ele deve zelar pelo ato de última vontade e acaba se apropriando. Ora, não é mais rigoroso, não deve ter, nós, perdão, não devemos fazer um maior juízo de censura a respeito desse indivíduo? Claro que sim, claro que devemos, e vamos lá para o nosso a nossa última previsão do inciso 2º, depositário judicial. Depositário judicial, muitas vezes, é o próprio oficial de justiça ou ainda outra autoridade pública que, no humus do exercício da função, acaba sendo o depositário fiel daquele bem que, porventura, está em juízo, que, porventura, está em lide. Então, é muito comum que, num determinado momento, numa determinada diligência de avaliação, penhora e bloqueio, por exemplo, um oficial de justiça se nomeie depositário fiel de determinado bem, ou nomeie outra autoridade, ou quem quer que seja. Essa pessoa, nomeada depositário fiel, ela deve resguardar o bem para que, principalmente, esse bem ampare satisfativamente a tutela da lide em que ele está incerto. Ele deve zelar por esse bem justamente para que esse bem alcance o fim elementar de sua satisfatividade dentro de uma determinada lide. Tranquilo? Vamos lá agora para o nosso inciso terceiro, que lá nos diz: em razão de ofício, emprego ou profissão. Hugo, eu não sei a diferença. Doutores e doutoras, vocês têm que entender profissão como uma ideia ampla. Profissão é a generalidade, cuja especificidade é emprego ou ofício. Profissão é a generalidade, cuja especificidade é um emprego ou ofício. Então, todas as vezes que um indivíduo está, por exemplo, em uma relação profissional, incide a causa de aumento de pena. Quer ver um exemplo? Temos casos, já disponibilizei para vocês a jurisprudência de um motoboy. Que, prestando serviços a um escritório de advocacia, deposita um cheque em conta própria. Veja, nesse caso em especial, nós temos a ideia de que a apropriação indébita admite tentativa. E, inclusive, é esse o ponto que nos traz o estudo a respeito da jurisprudência desse motoboy. Veja que esse motoboy pegou um cheque, um título executivo extrajudicial, que era para ser levado à instituição bancária e depositada, por exemplo, para o piolho. Contudo, esse camarada não deposita o cheque para o piolho, ele deposita o cheque em nome próprio. Atento a isso, né? Esperando lá o envio do comprovante de depósito, esse escritório de advocacia imediatamente faz o quê? Cancela esse cheque, susta esse cheque. Veja que, nesse caso, a jurisprudência entendeu que o delito ele era tentado. Uma das jurisprudências mais importantes que eu gostaria de trazer para vocês aqui, inclusive do STJ, já disponibilizada lá na nossa plataforma, diz respeito à ideia, deixa eu localizar ela aqui, a ideia do arrependimento posterior. Deixa eu localizar um minutinho. Perfeito. Façamos lá, então, o estudo da jurisprudência. Bem, nesse caso aqui, nós temos um julgado do STJ. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês em alguns momentos, em alguns pontos desse julgado. Vejamos. Embora comprovado nos autos que o réu, na condição de possuidor de suínos de propriedade...
vendeu os animais para terceiros sem autorização, não se caracteriza o delito de apropriação indébita quando ausente um ânimos anterior, ou seja, ele tomou posse da coisa de forma lícita e, posteriormente, ele teve o dolo de apropriar-se dela. A prova nos autos demonstra a intenção do réu se dirigiu apenas no sentido de contornar os prejuízos que entendia ter sofrido por conta de desacertos contratuais, o que, em tese, poderia caracterizar o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Perceba que houve aqui uma desclassificação. Então, ora, a caracterização do delito de apropriação indébita é uma norma específica, ela não pode se confundir de forma alguma com o uso arbitrário das próprias razões. Veja, pratica apropriação indébita circunciado o sujeito que é encarregado de receber pagamentos de cliente, vez que destinava a numerar a sua finalidade, inverte o ano da posse, apropriando-se desses indevidamente. Olha como é que mudou o caso. Num determinado caso, o sujeito teve um desacerto contratual. Ele estava em posse de determinados animais semoventes. O que ele fez? Ele vendeu esses animais em relação para amparar o prejuízo que, em tese, ele sofrera. Nesse caso, nós temos o exercício arbitrário das próprias razões. Contudo, é diferente do caso do sujeito que recebe valores licitamente, lembra lá do advogado, e ele deve repassar. Então, ele se torna possuidor da coisa de forma lícita. Mas, quando ele é possuidor da coisa, aí que gera o ânimos de se apropriar da coisa. Esse ânimos é posterior à posse lícita. Quer ver outra jurisprudência? Vamos para outra jurisprudência para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Vamos lá. Está aí na tela para vocês. Lá se diz: consuma-se o delito de apropriação indébita no momento em que o agente inverte o título da posse, passando a agir como dono e recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio. Perfeito até aí, doutores? Para a gente encerrar a nossa discussão, que é algo que eu vou trazer na nossa próxima aula, eu gostaria de deixar claro para vocês o seguinte: o delito de apropriação indébita, prestem atenção aqui, o delito de apropriação indébita não é afastado se o agente, depois de apropriar-se da coisa, devolve ela ou restitui o valor da coisa. O delito não é afastado. Contudo, dispõe o artigo 16 do Código Penal que, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena pode ser reduzida, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Eu pergunto, estou dizendo aqui a respeito do arrependimento posterior. Nós temos que entender que é diferente. Afasta o delito? Não, não afasta o delito. Mas é possível, na apropriação indébita, o reconhecimento do arrependimento posterior? Sim. E sabe por quê? É algo que a gente vai justificar na nossa próxima aula. Queridos, um grande abraço e até quarta-feira. Quarta-feira, nosso encontro será ao vivo.